tira o vento para te ensinar. Porque estás com medo, é só confiar. O barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Passa só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. Oi, gente, tudo bem, meus amigos? Aqueles que me seguem, aqueles que ainda não me seguem, aqueles que não me seguem, segue aí. Vou mandar esse vídeo aqui também no YouTube, né? Aqueles que não estão inscritos no canal, se inscrevam. Eu ando sumida, né, com os vídeos de ministrações, né, falando da palavra do Senhor, porque eu sou tímida. Pode não parecer, mas eu sou bem tímida. Não que eu tenha vergonha de falar de Deus, muito pelo contrário, eu tenho prazer em falar do Senhor, mas eu prefiro mandar mensagens de texto do que mostrar minha face. Eu sou bem tímida, mas Deus tem falado muito comigo esses dias, né? Inclusive essa noite eu passei praticamente em claro, né? Meditando na palavra de Deus, meditando nas coisas do Senhor, né? E eu queria compartilhar algo com vocês. Porque eu coloquei esse hino, né, pra vocês ouvirem, porque esse hino, ele é uma passagem bíblica, né, quando fala sobre um momento onde Jesus está num barco com os seus discípulos, e aí vem um vento forte, bem forte, e Jesus está dormindo, e eles começam a ter medo, né, e questionam: mestre, não vai fazer nada, né? Ó, esse vento vai derrubar o barco, vai virar o barco com a gente dentro. E você não vai fazer nada, né? E Jesus, ele vai lá e acalma a tempestade, né? Muitas vezes na nossa vida é assim, né? Nós estamos no meio de uma tempestade e nós começamos a questionar o Senhor, né? Por quê, né? Por que tá acontecendo isso? Por que tá acontecendo aquilo? E o mais engraçado é que a gente não questiona quando tá tudo bem, né? Senhor, por que o Senhor tá permitindo que eu consiga essa bênção, né? O Senhor me deu essa bênção, o que eu fiz, né? Que o Senhor achou graça e me abençoou, né? E a resposta é simples: nós não fazemos nada, né? Tudo é permissão de Deus para nos ensinar, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que não é bom, porque nós estamos aqui neste mundo para aprender com Deus, né? E muitas vezes Ele não permite que certas coisas aconteçam na nossa vida porque nós não estamos preparados para essas coisas, né? Ou Ele permite que coisas aconteçam para nos preparar, para nos ensinar e para nos moldar, né? Viver aqui, né, nessa terra não é fácil, né? Não, é muito complicado. Até a própria palavra, ela nos prepara para isso, né? Quando fala assim, né, lá em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tens de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E a gente precisa confiar no Senhor, simplesmente confiar e não tentar entender tudo que acontece, porque senão a gente vai ficar doido. Por experiência própria, sabe, assim, eu comecei a ficar meio, né, porque eu comecei a tentar entender todas as coisas e nem tudo a gente vai entender, nem tudo, mas a gente precisa entender uma coisa: a vontade do Senhor para as nossas vidas, e isso a gente precisa entender, né, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus espera de nós. E eu tenho meditado bastante, inclusive, na vida de Salomão. Salomão, ele foi o homem mais sábio, mas cometeu um dos maiores erros da Bíblia, né? Que foi se casar com várias mulheres. Putz grilo, né? Se já é difícil uma mulher, porque nós somos difíceis, vamos combinar. Eu mesma às vezes não me entendo. Então,
Se uma mulher é difícil, imagina 700 esposas e 300 concubinas. Doideira, loucura, né? E Deus já havia orientado ele, falado para ele não se casar principalmente com mulheres estrangeiras. Mas ele ouviu? Ele não ouviu. Deus já havia prometido que ia dar paz para Israel no reinado dele, mas ele não confiou. Ele começou a fazer alianças com medo que não houvesse paz. Não confiou no que Deus havia prometido ao pai dele. Deus havia prometido ao pai dele, porque o pai dele era devoto ao Senhor. O pai dele, ele tinha um coração inclinado para Deus. O pai dele adorava a Deus, assim, de uma maneira especial, principalmente para aquela época. Tanto que Deus escolheu ele, né, para ser rei de Israel. E Deus falou que ele era um homem segundo o coração de Deus, né? Ou seja, ele era um homem que realmente buscava a vontade de Deus. Ele cometeu erros porque ele tinha debilidades, né? Ele tinha limitações, mas ele tinha um coração inclinado para fazer a vontade do Pai. E Salomão também queria agradar a Deus, mas ele desobedeceu, ele não confiou. E quantas vezes nós falhamos, cometemos erros que muitas vezes não tem como voltar atrás, não tem como refazer as coisas pelos erros que cometemos por falta de confiar. Eu falo isso por experiência própria, porque é muito difícil confiar quando tá tudo complicado, quando o mundo tá desabando na sua cabeça, quando todas as situações dizem o contrário. Às vezes Deus fala, eu tô com você nesse barco, mas aí vem o vento e a gente não consegue suportar, né? E a gente começa a questionar e para de confiar. Quando a gente questiona é porque a gente parou de confiar. Porque Deus, ele já nos preparou. Ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando ele falou isso, ele quis dizer o quê? Que nós venceríamos com ele. Mas nós teríamos que confiar, né? Temos que confiar nele, né? Davi deixou um salmo também muito legal, nos dando uma base para isso, no Salmos 23:4, onde ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando Davi escreveu esse salmo, ele estava num momento muito difícil, ele estava fugindo de Saul, ele estava sendo perseguido por Saul, e Saul queria matar Davi. E Davi passou por um lugar chamado Vale da Sombra da Morte, um lugar muito perigoso. E Davi fez esse salmo falando para o Senhor que mesmo ele passando por esse Vale da Sombra da Morte, ele não temeria, porque Deus estaria com ele. E muitas vezes nos falta isso, essa confiança. Deus livrou ele, Deus guardou ele, livrou ele de todo mal. E nós, muitas vezes, não confiamos. E por isso, Deus não consegue nos livrar. Porque quando nós não confiamos, nós fazemos coisas que nos tiram do propósito dele. E aí ele não consegue agir. Nós impedimos a ação dele nas nossas vidas. E, gente, eu tô falando isso pra mim também. Eu tô falando que Deus falou comigo, tem falado comigo, eu tenho meditado na palavra do Senhor. E Deus tem falado comigo que muitas vezes falta confiança. Às vezes a gente aceita qualquer prato que o inimigo ofereça por medo de não confiar, por medo, e não confiar no Senhor, naquilo que Ele falou para nós, no propósito dEle para as nossas vidas. E isso entristece o Senhor. Isso entristece porque Ele é nosso Pai. E nós deixamos de ser filhos quando nós deixamos de confiar naquele que está ali para nos proteger, para nos ajudar. Ele é nosso pai, ele é pai. Que pai que não cuida do seu filho? Que filho que não confia no seu pai? Minha filha, se eu falar para ela, filha, se joga que eu vou te pegar, ela se joga. Porque ela confia na mãe. Ela confia. Se meu marido falar para ela, filha, vem que o papai te pega, ela se joga. Porque ela confia naquilo que o pai dela tá falando para ela. E muitas vezes nós deixamos de ser filho por não confiarmos no Senhor. Nós não nos jogamos. Nós tememos a altura, nós tememos o vento. Mas
que daqui pra frente seja diferente. Que daqui pra frente eu e você possamos confiar mais no Senhor como um pai que Ele é, que tá ali para nos guardar, que tá ali para nos proteger e nos livrar do mal. É só confiar, é só isso que Ele pede, confia, acredite que eu vou fazer, é só isso que Ele tá pedindo, confiar. Ele nunca abandona, nunca. Se arrependa dos pecados, se volte pro Senhor e confie que o resto Ele cuida. É só isso, se arrepender dos pecados, dos nossos pecados, ter mudanças de vida, né? Porque também não adianta me arrepender e continuar errando, pecando. Obedecer ao Senhor, confiar. Ai, falando assim parece fácil, né? Eu sei que não é, eu sei. Mas é o nosso papel. A partir do momento que a gente confia. Quantas e quantas vezes eu confiei no Senhor e Ele mostrou que Ele era comigo, porque eu confiei. Agora, quando eu não confiei, nos momentos que eu não confiei, eu padeci, eu sofri. Então, que haja mudança nas nossas vidas, né? Que todo mundo tem falado aí sobre os últimos tempos, né? Que nós temos vivido os últimos tempos, que Jesus está voltando. Ele pode estar voltando, Ele pode não estar voltando, mas Ele pode voltar para você e para mim hoje. Não para todo mundo, mas para você e para mim. De uma hora para outra Ele vem e nos leva. E aí Ele voltou para mim e para você, né? Então que nós possamos ser vigilantes, que nós possamos confiar no Senhor, endireitar os nossos caminhos e deixar Ele conduzir o barco. Porque Ele na direção, a gente nunca vai errar o caminho. Nunca. Se Ele estiver na direção, a gente nunca vai errar o caminho. Não precisa nem de bússola. Não precisa, porque Ele sabe o caminho. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele cuide de todas as coisas. A minha oração hoje é para que o Senhor alcance aqueles que estão aflitos. Temos vivido momentos difíceis. Eu tenho certeza que eu não sou a única que tenho passado por momentos difíceis, que tenho vivido tribulações. Eu não sou a única. Tenho certeza que muitas pessoas também estão vivendo isso. Então a minha oração é que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas, acalme o coração delas e mostre o caminho para elas. A minha oração é que o Senhor abra nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso caminho, que a gente possa enxergar para onde nós devemos ir. Que o nosso coração esteja puro, sem mágoas, sem rancor, sem medo, porque Ele está no barco. Que o Senhor possa levar paz para cada um e trazer essa calmaria que todos nós precisamos, Deus abençoe a sua vida, que Ele possa dar grandes bênçãos a cada um de vocês. Um beijo no coração, fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.